Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Você que é cristão sabe como Davi é tido na Bíblia como uma referência para nós. Embora ele estivesse em outra aliança do Antigo Testamento, e é exatamente por isso que Deus o escolheu para ser um modelo, para Deus mostrar que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento é possível agradar a Deus, ser fiel, ser uma pessoa que vive de acordo com a vontade de Deus. A lei não atrapalha e nem as doutrinas do Novo Testamento também. Em qualquer era é possível ser fiel a Deus de todo o coração, mas também em qualquer era e em qualquer aliança sempre há interesses pessoais que fazem as pessoas, e principalmente os líderes, usarem textos como pretextos. Os judeus distorceram tanto a Bíblia que rejeitaram o próprio autor da Bíblia, o próprio Deus que estava com eles na pessoa de Jesus, eles rejeitaram. Hoje, em nossos dias, há igrejas que se chamam evangélicas que estão tão longe da verdade que rejeitariam o próprio Jesus aqui, como rejeitam aqueles enviados de Jesus. Interessante, em qualquer era, sempre isto é possível, desde que o eu esteja acima de tudo. A vaidade dos líderes está fazendo tudo isso. Mas Davi é um exemplo porque era rei sem pedir para ser rei, nunca se candidatou para ser rei, foi colocado por Deus mediante circunstâncias que ele não dirigiu. Davi foi humilde, não se gabou de ser rei, não se engrandeceu como rei, não usou das riquezas e das benesses do reino para satisfazer seus instintos pessoais. Davi era humilde, ele tinha suas fazendas pessoais, ele tinha seus negócios para não cobrar impostos do povo. Davi é para nós um exemplo, como se fosse hoje um líder que não se enriquece com o evangelho, como o apóstolo Paulo, que trabalhava com as próprias mãos para o seu sustento. Davi é, então, para nós um exemplo na Bíblia de uma pessoa humana, falha, pecador, mas que achou graça aos olhos de Deus e é, então, um modelo, uma referência para nós. Eu quero ler em 1 Crônicas, no capítulo 18, a respeito de Davi, que procurou organizar o país em termos de pessoas. Ele não organizou em termos de departamentos, não separou as atribuições administrativas de acordo com uma lógica. Davi centrava todo o governo dele em pessoas. E para nós isso é muito bom. E aqui faz referência disto, porque o Joabe, Davi até tentou tirar do comando do exército, mas Deus tinha colocado o Joabe e o Davi nunca conseguiu tirar aquele sobrinho dele do comando do exército, para mostrar que Davi também estava submisso e ele não era um autoritário, ele não era um todo-poderoso. Davi também estava debaixo de autoridade. E tudo que ele fazia buscava a direção de Deus. E então o versículo 13 diz que Deus dava vitórias a ele, Davi, por onde quer que ele ia. E ele reinou sobre todo o povo, organizou o povo em termos de pessoas que comandavam as várias áreas, e os filhos também ele não desprezou, colocou os filhos para trabalharem também na administração do país ao lado dele. É o que diz o versículo 17. Então, Davi é um exemplo de quem foi sincero, organizou o país. E, no entanto, nós vamos ler o início do capítulo 19 de 1 Crônicas e vamos ver como ele enfrentou lutas e dificuldades. Sempre a vida vai
também ter para nós essas surpresas desagradáveis. Você faz tudo por amor, querendo ajudar, e alguma pessoa se levanta contra você, a começar da família, dos próprios filhos, os descendentes, alguém se levanta contra você. Isto é muito comum no nosso meio, a traição. Você se dá, se gasta, quer ajudar, faz tudo para apoiar uma pessoa, ela entende mal aquilo e se volta contra você. Isso aconteceu quando aparentemente o reino de Davi estava bem, o reino de Israel, e morreu um vizinho, um rei vizinho, o Naás, que era rei dos Amonitas. E Davi tinha uma grande consideração para com ele, com o Naás. Uma vez Davi precisou, fugitivo de Saul, deixar os seus familiares do outro lado da fronteira, debaixo da proteção do Naás. O Naás foi muito bom. E há quem diga até que o Naás entrou ali na genealogia de Davi. De qualquer forma, o Naás era amigo de Davi. Ele tinha muita paz com aquele povo vizinho, mas não era vontade de Deus. Interessante, nós vamos ver que os acontecimentos que se desenrolam debaixo da soberania de Deus mostram que Davi tinha paz e um bom convívio com Amon por causa do rei Naás, mas não era vontade de Deus que Israel se unisse com Amon. Vamos ver se você entende esse princípio. Você tem amizade com uma família, mas Deus não quer. Aquilo não vai progredir, não vai trazer frutos, e Deus quer afastar você daquela família. Mas como? Eu vou me afastar de uma família que é amiga minha há muitos anos e nós convivemos, nossa família foi desenvolvida junta. Como nós vamos nos afastar? Mas é a ordem de Deus, é vontade de Deus que você se afaste para o seu progresso no Evangelho, porque eles não vão para frente. Nós temos que nos separar de todos aqueles que nos atrapalham. Mas isso não é pecado, a gente vai dizer, mas é peso. Há coisas que não são pecado, mas são peso que nos atrapalham de correr a carreira cristã. Existem muitas irmãs, e não sei se você está incluída nisso, minha irmã que está me ouvindo, que quando se tornam avós, elas se tornam escravas dos filhos, principalmente das filhas e dos netos. Elas se anulam na obra de Deus por causa de netos. E as filhas, os filhos, acabam se encostando nos avós. As avós são maravilhosas e elas estão sempre prontas e com o coração aberto. Qual é a avó que não fica toda boba em receber netos? Aí os filhos se encostam, empurram os netos para cima da avó, ela fica com o tempo todo tomado, ela fica escrava daquela vida, não consegue nem ler a Bíblia, não consegue fazer a vontade de Deus, não vai à igreja, não consegue evangelizar nem nada disso, porque ela se torna escrava de filhos e mais, ela não consegue nem discipular os netos, porque não tem autoridade, os filhos não deixam. E normalmente, quando os netos são criados assim por avós, nem no caminho do Senhor eles ficam. Claro que há exceções, mas isso é um alerta. Há situações em que Deus quer que você se aparte de certas pessoas, até de parentes, para você poder continuar e crescer na carreira cristã. Este caso foi muito interessante. O Davi ficou tão tocado e mandou mensageiros para consolarem o filho dele, que se chamava Anum, a respeito da morte do pai, e disse: o pai usou de muita benevolência para comigo, foi meu amigo, então eu me sinto assim devedor, e mandou condolências. Quando os mensageiros de Davi chegaram lá, o próprio Davi não pôde ir. Quando os mensageiros chegaram lá, os conselheiros do país olharam para aqueles mensageiros, pensaram em Davi e disseram: ó rei Anum, o Anum agora era o rei no lugar do pai, Naás, ó rei, não se deixe levar pela esperteza, esse tal de Davi é muito esperto, ele está de olho no seu país.
ele está querendo usar de artimanha, mandou os mensageiros como espiões, para espionarem o seu país. Ele não está consolando coisa nenhuma. Esses mensageiros estão querendo ver o que está acontecendo aqui. O Hanum acreditou, ouviu essa palavra e concordou com eles e disse: não vamos aceitar que esses mensageiros de Davi, que é um país ao nosso lado, que é nosso inimigo. Davi não os tinha como inimigos, mas eles tinham Davi como inimigo. E eles então disseram: não vamos permitir que esses mensageiros participem de todos os funerais, convivam com todas as pessoas importantes, conheçam todos os nossos segredos, depois eles vão lá levar tudo isso para Davi para nos atacar. Não vamos permitir, vamos humilhar esses mensageiros. Então foi isso que eles fizeram. E humilharam os mensageiros de Israel, raparam o pelo do corpo, cortaram metade das vestes, ou seja, humilharam o quanto eles podiam humilhar aqueles homens mensageiros e mandaram de volta. Quando os mensageiros voltaram, ficaram tão envergonhados, Davi nem quis que eles chegassem à capital. Eles ficaram em Jericó até que a barba crescesse de novo e eles pudessem se recompor daquela situação. Mas aí Davi entendeu o seguinte: eles não querem a minha amizade. Quem não quer a minha amizade vai me ter como inimigo. Eu me lembro de um dito nos Estados Unidos que é o seguinte: que o mundo saiba que como amigos nós somos leais amigos até o fim. Agora, se querem nos ter como inimigos, nós vamos ser bravos inimigos e eles vão saber. Interessante essa expressão. O Davi disse: eles não querem ser amigos, então se tornaram inimigos, problema deles. E entendeu que a guerra já estava preparada. Porque a guerra estava preparada, o Davi não quis esperar e mandou os valentes, número, digamos, de 3.000, 5.000, não muito. Isso não era nada em relação a um exército de 100, 300 mil pessoas. E ele mandou só os valentes, mas que foram rapidamente. Quando chegaram lá, já encontraram os amonitas preparados para a guerra. E foi uma situação dificílima, porque o Joabe, comandando aquele pequeno grupo de valentes, teve que enfrentar uma guerra pela frente e por trás, e eram poucos e ainda se dividiram. Mas acontece que as grandes vitórias que Deus deu a Davi sempre foram através dos valentes, por valentia e não pelo número. Aprenda essa lição, minha irmã. As grandes bênçãos de Deus não vêm pela quantidade de pessoas orando, mas pela valentia espiritual que a gente demonstre. Então, aprenda essa lição. Os valentes foram e atacaram com vontade, e todos os outros correram, covardes fugiram. Depois Davi teve que completar com mais calma, e aí já com o exército inteiro, e aí varreu do mapa praticamente todo o Amon e tomou, conquistou e subjugou o país de Amon. Lições que ficam para nós: se não nos querem como amigos, então vão nos ter como inimigos. Nós vamos ser inimigos bravos, mas não devemos confiar nas pessoas e espere traições. Isso é normal na natureza humana. Você pode tratar alguém com boa vontade, boas intenções, mas nem todos vão corresponder e alguns vão se levantar contra você. Por mais que você faça na igreja e pelos irmãos, sempre haverá aqueles que vão não entender, vão achar que você quer se ensoberbecer e vão se levantar contra você. Então aprenda isso: por mais dado que você seja, por mais amoroso que seja, sempre pessoas se levantarão contra você. Isso é normal na natureza humana. Aprenda a conviver com essas coisas.